Bom, e hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Vitória da Conquista, o Centro de Atenção e Apoio à Vida, o CAAV, presta assistência aos portadores do vírus HIV. E é sobre esse trabalho que eu converso agora com a coordenadora do CAAV, Eliana Amorim. Bom dia, Eliana. Bom dia. Bom, aqui no Brasil, houve uma redução ou aumento do número de casos de AIDS? A epidemia no país, ela se mantém com níveis controlados, né? Uma epidemia que a gente fala dispersa, que atinge a população de um modo geral. Nós temos, na realidade, uma sobrevida aumentada, né? As nossas pessoas que vivem com HIV/AIDS conseguem hoje uma qualidade de vida que há 10, 15 anos atrás não era possível. E isso vem muito resultado pelo uso do antirretroviral, que são medicamentos que são prescritos por nossos infectologistas e permite um controle do vírus do HIV e a manutenção de uma imunidade positiva nessas pessoas que vivem. Bom, então já que o risco de epidemia, no caso, né, do vírus HIV foi reduzido, isso pode ser atribuído a, digamos, às campanhas também, à divulgação, né, de informações? É verdade. A gente trabalha com um instrumento básico que é a informação, a gente trabalha com a questão do preservativo, que é a forma mais eficiente de se cuidar de si próprio e do seu parceiro. E isso, com certeza, tem um impacto positivo no controle. Mas a gente chama também a atenção a algumas populações específicas, onde essa curva de crescimento ela se mantém, principalmente os adolescentes, né, as meninas em especial, e também na população idosa. A gente percebe o número de casos cada vez maior. Então não é para a gente ficar tranquilo. Na realidade, a gente tem que intensificar sim as campanhas, a divulgação, a camisinha, e caso exista algum momento onde a pessoa se expôs, é sempre importante a realização do teste de HIV. Bom, e hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Vitória da Conquista, o Centro de Atenção e Apoio à Vida, o CAAV, presta assistência aos portadores do vírus HIV. E é sobre esse trabalho que eu converso agora com a coordenadora do CAAV, Eliana Amorim. Bom dia, Eliana. Bom dia. Bom, aqui no Brasil, houve uma redução ou aumento do número de casos de AIDS? A epidemia no país, ela se mantém com níveis controlados, né? Uma epidemia que a gente fala dispersa, que atinge a população de um modo geral. Nós temos, na realidade, uma sobrevida aumentada, né? As nossas pessoas que vivem com HIV/AIDS conseguem hoje uma qualidade de vida que há 10, 15 anos atrás não era possível. E isso vem muito resultado pelo uso do antirretroviral, que são medicamentos que são prescritos por nossos infectologistas e permite um controle do vírus do HIV e a manutenção de uma imunidade positiva nessas pessoas que vivem. Bom, então já que o risco de epidemia, no caso, né, do vírus HIV foi reduzido, isso pode ser atribuído a, digamos, às campanhas também, à divulgação, né, de informações? É verdade. A gente trabalha com um instrumento básico que é a informação, a gente trabalha com a questão do preservativo, que é a forma mais eficiente de se cuidar de si próprio e do seu parceiro. E isso, com certeza, tem um impacto positivo no controle. Mas a gente chama também a atenção a algumas populações específicas, onde essa curva de crescimento ela se mantém, principalmente os adolescentes, né, as meninas em especial, e também na população idosa. A gente percebe o número de casos cada vez maior. Então não é para a gente ficar tranquilo. Na realidade, a gente tem que intensificar sim as campanhas, a divulgação, a camisinha, e caso exista algum momento onde a pessoa se expôs, é sempre importante a realização do teste de HIV. Bom, aqui em Vitória da Conquista, são muitos os casos que vocês recebem no centro? Isso, nós realizamos em média dois novos diagnósticos a cada semana. Isso é um número considerável, né? E esse perfil entre mais mulheres, principalmente as meninas e os idosos, coincide com a realidade epidemiológica do país. E os trabalhos que vocês desenvolvem, uma vez que sai o resultado, né, desse teste, vocês fazem um acompanhamento caso o teste dê positivo? Como é que é feito? Isso. Primeiro, a importância do diagnóstico precoce. Infelizmente, 45 a 50% da nossa população chega tardiamente. Isso quer dizer de 8 a 10 anos de evolução da doença. Isso atrapalha esse tratamento. Mas como o diagnóstico é feito precocemente, temos toda uma equipe que vai monitorar esse paciente na parte clínica, laboratorial, farmacêutico com o uso do medicamento, psicologia, né, advogado para a questão dos direitos humanos. A equipe multiprofissional passa a cuidar desse usuário e também da sua família em consequência a esse diagnóstico.
E quem pode fazer o teste? Que a senhora mencionou agora há pouco, que as pessoas, existem assim, certos grupos de risco, né? Como identificá-los? A gente não chama mais grupo de risco, a gente pontua comportamento de risco, né? É um contexto de vulnerabilidade maior ou menor, principalmente em decorrência do não uso do preservativo. E aí a gente convoca, na realidade, toda a comunidade que tenha relação sexual sem o uso do preservativo para fazer seu teste. Nós funcionamos todos os dias, a partir das 8 da manhã. Esse teste ele é sigiloso, nós temos metodologias que permitem o diagnóstico em 30 minutos, que é o teste rápido diagnóstico, ou se não, se a pessoa preferir ou não incluir nesse critério, a gente em 10 dias já está entregando o resultado. E caso seja positivo, a gente vai cuidar. E é possível sim viver bem, viver com qualidade, caso esse diagnóstico seja feito precocemente. Bom, Eliana, muito obrigada. E só para lembrar, hoje tem atividade na Praça 9 de Novembro, né? Estaremos fazendo o teste lá gratuitamente de forma sigilosa. Ok, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E agora você confere as notícias estaduais. Um bom dia e até amanhã.